Vamos começar falando sobre o caminho para o mercado de seguro como plataforma. Vamos conhecer os nossos convidados. Começo com o Daniel Rosa, CIO do Sompo Seguros, empresa do grupo Sompo Holdings, um dos maiores grupos seguradores do mundo. Vamos aplaudi-lo. Bem-vindo, obrigada pela presença. Convido também o Leonardo Lourenço, ele é Managing Director da Simple2U Seguros, InsurTech do grupo Mongeral Aegon. Seja bem-vindo. E quem vai mediar esse bate-papo, gente, é o Fábio Rossato, ele é diretor executivo na Sensidia. Seja bem-vindo. Por favor, fique à vontade. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Palco Esfera. E eu deixo a palavra com vocês, por favor. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde aí, pessoal. Já todo mundo almoçado já? Conseguiram tomar um café também? Show de bola. Bom, obrigado vocês estarem aqui com a gente. Painel aqui especial, esse painel de seguros aqui. Como é que o mercado de seguros e plataforma estão convergindo, né? Obrigado por vocês estarem no Apix, né, Apix 2022. Me reforçando aí que a gente está voltando, né, presencial depois de um tempo. Então é um prazer estar aqui com vocês. E não podemos deixar de lembrar que esse é o maior evento de APIs do mundo, né? Então, temos que reforçar essa mensagem aqui com vocês. Bom, eu estou com o Daniel aqui, com o Léo. Daniel, da CIO da Sompo. O Léo aqui, Managing Director da Simple2U, ligado a MAG, que é do grupo Mongeral Aegon, a Sompo, um dos maiores grupos de seguros do mundo, né, lá do Japão, e a MAG, ligada a Mongeral, também é um grupo segurador mundial, global, com atuação global, né? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A ideia é a gente trazer um panorama, né? A gente tem seguradora, a Sompo, tradição, etc. Simple2U tem pouco mais de um ano, né, Léo? Novinha, Está na linha das InsurTechs aqui, para a gente discutir um pouquinho sobre como que o mercado de seguro, né, e o conceito de plataforma estão convergindo. Bom, seguindo aqui, e já para a gente emendar, porque também a gente quer deixar um tempo para perguntas, vocês podem utilizar o QR Code aqui, depois a gente tenta responder aqui para vocês, né? Pode mandar pergunta difícil, tá? Que o Léo e o Daniel já falou que eles estão preparados para responder. A gente devolve. Estou preparado para responder todas, né? Bom, o mercado de plataforma, a gente tem, se a gente for fazer um paralelo, a gente tem alguns segmentos que eles avançaram e amadureceram fortemente. Então, por exemplo, varejo, né? A gente tem um exemplo lá da Amazon. A gente tem os marketplaces aqui no Brasil já há bastante tempo, né? E a gente tem visto avanços nesse sentido no mercado financeiro como um todo, né? Seguros, bancos, produtos financeiros, né? Mas a gente sabe que tem um caminho bastante interessante para percorrer, né? De oportunidades aí, né? Eu queria começar, né? Como é que vocês veem esse posicionamento como plataforma para o setor de seguro, né? Pergunta bem aberta mesmo, bem exploratória aqui para a gente começar. Quer startar aí, Léo? Quer que eu comece? Fazer as honras aí? Pode ser. Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado por vocês estarem aqui ouvindo a gente, né? Depois de todo esse almoço, esse pudim que estava maravilhoso. Viu? Todo mundo gostou também. Bom, pergunta bem aberta, tá, Fábio? Vamos lá. O mercado de seguro ele é um mercado que, tradicionalmente, ele vem um pouquinho depois dessas coisas, né? Então, você vê, o Open Banking já está em estágios mais avançados, o Open Insurance está começando agora. Outros modelos de integração também vieram em outros mercados e o mercado de seguro foi acompanhando, porque ele tem uma característica de proteção a um indivíduo ou proteção a algum processo, alguma cadeia de valor. E é natural que, primeiro, essa cadeia puxe a evolução do seguro para que ele vá lá e proteja aquele processo. Então, quando você pergunta, bom, como é que você acha que o mercado de seguro vai se adaptar ou faz sentido um modelo de plataforma para o mercado de seguro? Tem que fazer sentido, porque o mercado de seguro tem que se encaixar
em outros mercados. Ele tem que se encaixar no mercado de transporte, no agro, no consumo de varejo, no entretenimento. Então, no momento em que todos esses mercados estão passando por esse processo, a gente tem que passar também, porque senão a gente não consegue se conectar com a necessidade naquela hora certa, naquele momento exato. Fora isso, tem toda a parte de relações entre entidades aí que englobam no mercado. Então, é o regulador que passa a te exigir que você se conecte com ele por APIs e passe informações em tempo real. É o seu parceiro, que é o seu cliente, né, que quer as informações ali de uma maneira mais fácil, mais acessível, e assim por diante. Então, eu enxergo a plataforma, o modelo de plataforma, como um modelo que não tem como fugir dele. O desafio agora é seguradoras com mais preparo ou menos preparo para esse novo mundo, mas é por aí que a gente tem que seguir. Vou deixar aqui para o Daniel fazer o contraponto, show ou não. De bola, Léo. Acho que você cobriu bem e tem um ponto importante que é como que a gente transforma a seguradora em plataforma, né? E acaba estando embarcado. Muitas vezes a gente compra seguros de algumas empresas e não sabe que aquela empresa é só um marketplace ou uma plataforma de vendas. Por trás você tem uma seguradora, né, fazendo um negócio. Talvez um pouco que se assemelha, acho, né, a Simple to You. Mas é bastante importante você ver também a questão regulatória, como é que a gente trata essas questões. E no caso de uma seguradora pretty new, né, uma seguradora novinha, nova em folha, como é que ela viabiliza e monta essa plataforma de forma mais fácil, na contramão de uma seguradora como, por exemplo, eu represento, em que a gente tem um modelo mais tradicional. Então, você vai falar em sistema legado, vai falar numa série de outras questões aí. Então, acho que esse é o grande desafio. Mas tem que se adaptar, isso aí. Show de bola. Bom, só pegando um gancho, né, quando a gente fala de plataforma, tem dois olhares aí, né, e também fazendo um link com o painel do Marcílio, lá que ele estava falando sobre o conceito de plataforma. Né. Muita gente está pensando em plataforma com essa capacidade de ter conectividade. Né. Então, ou seja, eu vou ter um embed de insurance ali na ponta, né, ou seja, eu vou capturar aquela jornada, pode ser uma jornada de varejo, uma jornada que eu estou indo assistir um show do Metallica no Morumbi, né? Pô, seria legal pra caramba. Será que tem a oportunidade de ter um seguro ali nessa jornada, né? Eu tenho essa ligação externa, né? Ou seja, a plataforma ela pode estar plugada nessas jornadas, né? Do outro lado, eu posso ter o conceito de plataforma como algo interno. Como é que eu me estruturo, né, para ter uma seguradora ou produtos de seguros com infraestrutura tecnológica adaptável, ágil, para pensar em outras modalidades de seguros, com outros formatos que a gente não consegue enxergar hoje. Né? E aí, Léo, acho que queria explorar um pouco nesse caminho. Né? O que você imagina? Esse é o caminho mesmo? Nós já temos essa realidade acontecendo? A Simple to You é nesse sentido? A Simple to You tem um pouco dos dois que você colocou, Fábio, porque... como foi mencionado aqui, a Simple to You Seguros ela é uma seguradora constituída no Sandbox, regulatório da SUSEP, que é o nosso regulador, mas ela vem de um grande grupo, que é o Grupo MAG, com todos o legado, toda a infraestrutura de 180 anos de atuação. Então, 187. 180, obrigado, você está melhor do que eu. 10 de janeiro. 187 anos, 130 anos. É isso, essa cara jovem é quase... Né? Bom, então... olhando para dentro de casa, né? Para a Simple to You trazer um conceito novo, diferente do que a MAG já traz hoje, né? Além de atuar em outros ramos que a MAG não atua, a gente estruturou a seguradora num modelo de plataforma. Então, a gente uniu pedaços de soluções que estavam pelo mercado e soluções que a gente construiu dentro de casa, conectou esses pedaços todos e fez com que essa seguradora pudesse ter agilidade na hora de criar produto, ter capacidade de escalar a sua operação, como toda startup que é, com velocidade. Então, eu tenho uma solução de mercado para o meu RP, eu tenho uma solução de mercado para a minha camada de relacionamento, eu uso fornecedores para os meus periféricos, cognitivos, atendimento e outros tipos de soluções. Então, esse grande Lego, como já foi falado aqui também no evento, fazem com que a gente consiga ter uma operação leve, que pode pivotar com facilidade, que é outra característica de uma startup, e que consiga se conectar com os seus parceiros externos com agilidade. E aí, indo para o mundo externo, né?
O modelo de plataforma ele abre milhões de possibilidades quando você começa a olhar para negócio. Vamos pegar o meu caso de novo da Simple to You, né? Ela é uma seguradora 100% digital e que ela é dedicada à oferta de produtos de seguro on demand. Então, o que são esses seguros on demand, né? São aqueles em que você conecta o seguro com prazos bem curtos, né? Então, você pode, por exemplo, viajar daqui para Búzios ou o Guarujá, que eu estou em São Paulo, esqueci, daqui para o Guarujá, e acionar o seu seguro só durante o trajeto e desligar. Ou você pode ir para o seu show, no Metallica, e ter o seguro só durante o show. É impossível fazer esse tipo de produto num modelo tradicional, onde você emite uma apólice, tem uma aceitação, presta uma proposta. Não existe isso. Você tem que fazer a oferta desse tipo de seguro conectada a um processo, a um outro processo, a uma outra cadeia de consumo, que é a da compra do ingresso, que é a do combustível, e outros tantos outros que a gente pode ter. Então, esses dois exemplos que eu dei são exemplos do tal embedded insurance, que tanto se fala há algum tempo, e que a gente acredita que seja o futuro do seguro, né? Por que o futuro do seguro? Porque nós não somos um país com grande cultura de proteção, por N razões. Então, oferecer o produto certo, na hora certa, com preço claro e transparente, é o que a gente acredita que vai fazer com que esse mercado cresça. E isso é possível se você tem uma altíssima conectividade e uma capacidade de flexibilização do preço à entrega que seja muito ágil. E eu acho que o modelo de plataforma é exatamente a infraestrutura que entrega esse tipo de operação. Entendi. Então, a tecnologia... Esse é um dos motivos pelo qual a Simple to You ela é separada da MAG, porque você não conseguiria ter essa mesma agilidade, esse Lego, usando essa infraestrutura já preparada, já pronta, já existente. Com certeza. A gente, quando foi começar a montar a seguradora, a gente tinha duas opções: seguir o caminho tradicional de desenvolvimento e seguir esse modelo de Lego, né? Vamos dizer, usando o termo aqui do Curtis. E ele foi 1/5 do preço. E a gente montou a seguradora em 9 meses. Imagina montar uma seguradora inteira, com venda, relacionamento prudencial com órgão regulador, sinistro, em 9 meses. Só utilizando de forma inteligente os componentes que estavam aí disponíveis no mercado. Então, essa é a história. Muito bom. Daniel, por outro lado, talvez as APIs elas possam criar uma camada ali flexível que permita essa convivência do mundo novo e mais adaptável, mais plugável com o tradicional. Como é que tem sido essa jornada lá na Sompo para poder se adaptar? Porque a gente tem algumas alavancas hoje, né? Tem essas oportunidades, né, de novos modelos de seguro, do qual a tecnologia, eu acredito que ela é fundamental para isso, né? Por outro lado, existe um mundo de oportunidades aí, né? Como é que vocês estão seguindo esse caminho, né, dentro da Sompo? Se puder também trazer um panorama de paralelo lá com o Japão, né? Vocês estão super conectados com eles, um grupo global, né? Seria legal compartilhar com a gente. Eu acho que tem uma oportunidade interessante aqui. Se a gente fizer dois pesos, duas medidas, né, ou dois extremos, a gente fala de uma seguradora que em 9 meses é montada, eu vou chamar aqui de builder, né? Então se constrói muita coisa, mas se liga bastante soluções de insurtechs e tudo mais no mercado, como o Léo está trazendo aqui como exemplo. Na contramão, no outro extremo, você tem a seguradora tradicional e aí, como o Léo falou, é quase que impossível você fazer um tipo de negócio desse. Reparem o seguinte, quando você fala do seguro por demanda, não dá realmente para você analisar o risco do cliente, submeter a proposta, né? Analisar o risco do cliente, ver se ele quer, dar o aceite da proposta, então ele passa a ter um seguro dividido em 4 vezes para pagar. Na verdade, nós estamos falando aqui de um show, né? Então, no nosso exemplo, eu vou para um show e eu quero o seguro por aquelas 4, 5 horas do show para o meu celular, por exemplo, que pode ser roubado. Eu não vou ter apólice, eu não vou ter. Então, o modelo de negócio ele vem com um apelo que a tecnologia viabiliza. Mas como fazer isso numa seguradora tradicional? É praticamente impossível. Se você pegar lá no Meu Legado, por exemplo, né, no nosso caso, você vai ter a apólice, você vai ter a aceitação, você vai ter a distribuição, você tem as regras para emitir a apólice, tem que ter o logo da empresa, tem que estar assinado digitalmente, enfim. Tem um arcabouço de coisas que acontecem para a apólice sair. Vida dura, fora do sandbox. Né? Vida dura, vida dura. E fora que tudo isso, obviamente, a regulação, não estamos aqui falando mal da regulação, mas ela existe para controlar isso tudo. Bom, mas como é que a gente está usando essa experiência lá no caso da Sompo?
A gente está buscando fazer uma camada de isolamento. Então, eu não estou fazendo um seguro por demanda, a gente não está construindo esse produto lá. Mas a gente está buscando fazer conexões e trazer uma abordagem onde a gente vai desenvolvendo na seguradora aquilo que é core para a seguradora. Não faz sentido eu ficar desenvolvendo, por exemplo, um sistema de atendimento querendo fazer um omnichannel dentro da seguradora. Então, para isso, eu vou ter que plugar num parceiro que já tem o omnichannel pronto. Por que isso é importante para mim? Talvez só pelo atendimento, que eu vou ter uma visão holística do cliente. É aí que a gente lança a mão do arcabouço da plataforma de APIificação, ou, se é que existe a expressão, né? Ou do uso da tecnologia. A gente cria uma camada de isolamento entre o legado tradicional que a gente tem e o restante que a gente quer prover. Então, por exemplo, se você falar de... Vamos fazer uma seguradora digital dentro da Sompo hoje, uma seguradora que trabalhe com seguro por demanda? Sim, é impossível. Mas eu consigo ter alguma flexibilidade e ser plugável a ponto de prestar serviço, e aí entra uma outra abordagem, que é o Bank as Assurance, né, que eu mencionei anteriormente, que é você estar vendendo num canal e etc., por meio de uma seguradora tradicional atrás, mas totalmente conectável com os seus canais ou com o seu canal de venda. Então, tem alguns limitantes do negócio, mas a gente está buscando esse tipo de abordagem. Você sabe que o on-demand é uma coisa que a gente já estuda há muito tempo. Eu, quando trabalhava na MAG, eu era responsável pela área de produtos lá. E a gente ficou 1 ano e meio tentando virar dentro da MAG, não conseguiu, e teve que criar uma outra empresa para poder fazer isso, óbvio que com outro plano de negócio, mas realmente é muito difícil. Por mais tecnológica que a empresa seja, e mais voltada para algum ambiente pró-inovação, é muito complicado você conseguir unir os dois mundos, né? Muito bom. Especificamente seguro, os produtos em si eles tendem a ser mais complexos do que os produtos bancários, de crédito, por exemplo, né? Até para você entender e conseguir adquirir, né? Por outro lado, você tem que ter essa infraestrutura tecnológica mais apurada, né? Porque essa complexidade ela demanda análise, estatísticas, cálculo de risco, etc. E aí, Léo, compondo essa infraestrutura, você tem várias pecinhas de Lego ali. Algumas eu imagino que elas já existem no mercado, outras eu imagino que você deve estar talvez construindo, desenvolvendo, né? O que tem interessante que está surgindo aí dessas pecinhas? Bom, isso aqui é uma pecinha nova interessante que antes a gente tinha dentro de casa e agora eu consigo consumir isso como um serviço numa linha de as a service, né? Ou seja, eu não preciso ter isso dentro de casa e mesmo assim eu não vou perder a capacidade de fazer hiperpersonalização, ou seja, como o Daniel falou, consigo ter um preço específico para o Fábio ali, para aquele momento, né? Para aquele horário, para o show do Metallica lá, né? Tem algum exemplo aí para trazer para a gente? Tem, com certeza. E é um conjunto de coisas, tá, gente? Assim, a tecnologia não anda sozinha se o ambiente não te puxar, se o regulador não apoiar. Então, acho que a gente está vivendo um momento muito para esse tipo de estrutura e para esse tipo de prestação de serviço à população de maneira geral. Né? Assim, o regulador, que é a SUSEP, nunca teve tão livre, nunca permitiu tanta coisa para empresas que querem inovar. Né? Eu sou fruto de um processo de inovação que é o sandbox regulatório da SUSEP. Mas, além disso, ela também tem desregulamentado uma série de normas, fazendo com que as empresas possam criar. Aí ela só tem que ter coragem. Mas, assim, se quiser criar, cria. Isso pega esse elemento aqui, né? Junta com o perfil com o comportamento de consumo de hoje, que nunca teve tão transparente, tão intermitente, sem compromisso de longo prazo, com o desejo hoje diferente do de amanhã, juntando todas as coisas que você quer ter na tua casa. Junta essa demanda aqui com a parte tecnológica, que está disponibilizando cada vez mais opções. Então, quando você olha essas três coisas, você tem 1000 possibilidades. Falando em hiperpersonalização, né? Vamos pegar só o componente de preço. Né? Hoje, como é que uma seguradora faz um preço de um seguro? Né? Ela tem lá uma expectativa, né? Uma frequência de algum risco, uma severidade, que é quanto ele é alto. Com base nessas informações, você faz o preço e vende o seguro. Ponto. Baratinho. Super simples.
Os atuários me matam Posso aqui pedir agora. um desconto depois também ou não? Pode pedir, é mole. Você é um cara saudável, né? Não bebe, não faz nada, não Mais ou deve menos. deve custar nada. Não comeu pudim, deve estar tranquilo. Bom, hoje, o que a gente pode fazer de diferente do que a gente fazia antes? Né? E num modelo desse de plataforma, onde eu consigo buscar informações ou me conectar com soluções de diferentes origens. Por exemplo, eu posso oferecer para a população precificações que são baseadas no comportamento, nos dados que eu coleto do meu app, somados aos dados que eu coleto de um birô de informações de crédito, por exemplo, mais informações gerais que surgem de N fontes, por exemplo, criminalidade. Com isso, a gente passa a poder, num ambiente mais livre, mais conectado, a, por exemplo, oferecer produtos que sejam precificados corretamente para aquele risco. E não uma estimativa, uma média, que é como o mercado de seguros sempre foi construído. Né? Em média, as pessoas morrem tantas vezes, em média, a criminalidade não sei quanto. Agora não, eu posso dizer assim, olha, você vai comprar o seu seguro de celular, mas na época do carnaval você vai pagar R$10 a mais. Mas, em compensação, todo o resto do ano, ou de segunda a sexta, onde o risco é menor, você vai pagar menos. Isso só é possível se você cria um ambiente conectado a ponto de você entregar esse tipo de solução. E aí o desafio não vai ser mais a tecnologia. Dá para fazer. O desafio vai ser, o cliente entende? Tem como vender? Né? A gente virou o problema, não é mais a tecnologia. A questão agora é, as relações de consumo permitem uma coisa tão livre assim? As pessoas estão preparadas para isso? Né? Acho que é aí que a gente vai começar a esbarrar. Por isso que eu acho que o futuro é a gente entender como lidar com tanta liberdade. Acho que esse é o ponto. Tem muitas opções, pode gerar muita opção. Às vezes muita opção é ruim. Um bloqueio de tomada de decisão. Né? Se você olha o cardápio lá, tem um monte de opção, você fala, cara, nem sei o que escolher, não vou escolher nenhuma porque está difícil. Esse é o modelo clássico de Deixa venda. pra lá, Não dá 10 opções, dá 2 no máximo e deixa a pessoa escolher. Entre um e outro, ele escolhe uma, pelo menos. Por isso que o Embedded de Insurance talvez faça muito sentido, né? Porque talvez ele está inserido na jornada que você está tomando uma outra decisão. Né? E porque você vê o valor no exato momento em que você está tomando aquela decisão. Daquilo que você não é o seguro, né? É uma outra coisa que você compra, né? É parte do processo. Eu comprei um bem, eles vão entregar na minha casa. Poxa, se roubarem, eu quero ter um seguro no caminho. Eu vou pular de paraquedas, acredito que não vou morrer, mas e se morrer? Vou comprar um seguro de vida na hora de pular de paraquedas. E assim por diante. 1000 aplicações, né? Que hoje a gente não tem isso. A gente está começando a ter isso em alguns casos, um pouco em alto, mas o mercado crescendo. E aí eu vendo meu peixe aqui, eu espero que a gente consiga fazer lá na Simba. Só um adendo. A população não tem o costume do seguro, né? Não tem. Se a gente olhar aqui, nós vamos perceber que, falando em seguro, cada um de vocês vai lembrar do seu corretor e do seguro do seu carro. Alguns vão lembrar do seguro saúde, que confunde com o plano, a gente falou mais cedo. Convênio médico, né? Mas ninguém vai falar, por exemplo, do seguro... Poucas pessoas, né, vão falar do seguro residencial, do seguro com cuidados de pane elétrica em casa, ou, por exemplo, do seguro de vida e etc. Então, você acaba trazendo uma vertente onde você começa a oferecer no momento exato a necessidade para a pessoa, né, mostra a necessidade e ela se sente impelida a fazer a contratação do seguro. Não precisa tomar uma decisão de longo prazo. Está acontecendo ali na hora. É uma decisão imediata, momentânea, com preço baixo, enfim. Essa faz mais sentido. Exatamente. É o seguro de vidas para o salto de paraquedas apenas, não... Muito bom, muito bom. Daniel, ó, aproveitando o gancho aí, a Sompo está no Open Insurance, né? A gente tem alguns movimentos que esse conceito de plataforma, ele é uma baita de uma oportunidade, então tem muita coisa para criar aqui, ideias, o céu é o limite, né, pela conversa do painel nosso aqui. Tem o SRO também, que é um conceito aqui no Brasil nosso, né? Ou seja, você considera que já que a gente tem um movimento indo tanto Open Insurance, ou seja, tem um momento regulatório, tem o SRO, esse é um caminho que é para embarcar e aproveitar isso e transformar isso nesses novos modelos? Você acredita que esse é o caminho? Olhando para o aspecto de tecnologia, né? Já vou estar preparado, né, de uma forma ou de outra. Então, vamos em frente? Ô, Fábio, eu acho que sim. Eu acho que tem uma questão que não há mais dúvida sobre ela, que o grande ativo que a gente tem são dados. Né? Então, o que o Léo acabou de falar da precificação específica, você está falando de dados. Né? Basicamente, você está falando de moer dados e eles vão te explicar
o que você está comprando como risco, né? Só para lembrar, a seguradora ela não compra, ela está comprando um risco, né? Ela não vende um produto, né? Se a gente olhar pela essência, no fundo ela está comprando o seu risco e garantindo para você no caso de um problema. Você não tem como medir esse risco senão por dados. Então, quando a gente fala de plataformas, a gente deu vários exemplos aqui onde a gente, ok, tem plug and play, né? Eu vou estar plugado numa plataforma, mas no fundo é para consumo e troca de dados. Aí temos a LGPD, que até certo ponto nos desafia dizendo que é para ir na contramão, né? Não tem os dados que você não precisa usar e etc. Mas eu acho que esse é o caminho. Por exemplo, quando você fala do SRO, no fundo nós estamos compartilhando dados de uma forma praticamente online, né? Para que seja calculado riscos e seja avaliado essas questões lá dentro da SUSEP. Por outro lado, a gente vai usufruir desses dados também. O Open Insurance é uma dessas questões, né? A gente acaba tendo a disputa benéfica, né, entre seguradoras a partir do cliente fornecendo seus dados. O que eu estou querendo dizer aqui? Se a gente olhar do ponto de vista de um funcionamento de uma seguradora, seja tradicional, seja digital, a plataforma, ou como plataforma, ela possibilita a gente, né, e aí vamos entrar um pouquinho no mundo das APIs, ela possibilita para a gente trafegar dados entre diversas necessidades de negócios e processos sistêmicos que nos ajudam a viabilizar o negócio. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, sim, é um caminho para ir, é um caminho sem volta, né? Quem não tiver plugável não sobrevive, não adianta. Quem não tiver a flexibilidade de estar plugável não sobrevive. Vou dar um exemplo da minha seguradora. Até um ano atrás, a gente, para cada insurance banking que a gente fazia, né, para cada insurance as a service, vendendo seguro por meio de uma plataforma bancária, a gente desenvolvia uma integração por banco. Então, você imagina, a manutenção disso se torna caro, o tempo de implementação se torna caro, e aí você acha que você é um cara bacana porque você já consegue falar que, mais ou menos em 4 meses, eu plugo numa plataforma. Hoje não é mais assim. Hoje você tem que ter a disponibilidade de alguém querer te usar sem que você saiba. Comprar um seguro, né, vender um seguro da sua plataforma sem que você saiba, sem que você controle. Então, acho que esse é um caminho sem volta mesmo, estar plugado e trafegando dados. E só para complementar, a gente está aqui falando de coisas futurísticas, né? Assim, seguro para paraquedas, mas Futurista para amanhã, né? para amanhã, futurista eu tenho meta já, eu tenho que entregar amanhã. Mas vamos pegar o representante mais tradicional do mercado de seguro, que é o corretor, né? O modelo de plataforma favorece muito o corretor, pode favorecer muito o corretor. Assim, o corretor de hoje e o corretor que quer sobreviver, ele tem que se digitalizar, ele vai ter que estar acostumado a trabalhar com esse tipo de ambiente. Então, a gente pode criar uma série de serviços para esse corretor para que ele consiga ter atividades mais eficientes, ter mais dado, fazer uma aceitação mais precisa. Produtividade. Produtividade, exatamente. Então, não é uma coisa assim, poxa, vamos fazer a disrupção desse mercado através de plataformas e fazer com que ele seja completamente diferente do que ele é hoje. Não tem nada disso. A gente vai ampliar, com certeza, a penetração do nosso mercado com base nesse modelo de trabalho e vai dar mais eficiência para os canais que já estavam por aí. Intermediação sempre vai acontecer, sempre vai ter. Agora ela vai mudar um pouco, isso não tem jeito. Inclusive, esse é um dos projetos importantes que a gente toca lá dentro da empresa, que é como que a gente facilita. Para a gente, o vertente cliente não é só o cliente e o segurado, né? A gente tem a vertente do corretor. Então, um dos pontos que a gente tem olhado tem corretores bastante sofisticados, tanto do varejo quanto da parte do atacado, do corporate, que eles têm já plataformas, estão estruturados tecnologicamente, a gente está vendo formas de viabilizar a integração mais automática, de forma que a produtividade dele venha e facilite a vida dele. Então, parar com aquele negócio de tudo ter que ficar digitando na tela, botando a proposta, entrando nos multicálculos, a gente não quer aqui acabar com o multicálculo, não é isso também nem com o corretor. Mas a gente quer viabilizar conexões que sejam mais fáceis, independente do produto e do modelo. Muito bom. Show de bola. Bom, eu tenho várias perguntas aqui, o pessoal mandou. Eu vou ter que selecionar uma bem rapidinho aqui para a gente encerrar o painel. Infelizmente, o papo está ótimo. Pode ser? Topa? Bom, gostaria de saber como vocês estão se preparando para IoT, né? Já tem algum case? Aí a pergunta já complementando minha aqui, né? Ou ainda é um negócio que vai acontecer ainda? Rapidinho aí. Vou arriscar aqui. Vai arriscar. Eu acho que nós não estamos nos preparando para a IoT, a gente ainda não está olhando esse tipo de coisa. Ainda é algo que, para você olhar de um ponto de vista do seguro, como a gente compra risco, muitas das coisas às vezes não encaixam, né? Então aqui eu deixo até um recado aqui que eu costumo falar sempre, sou um entusiasta de tecnologia, mas cada tecnologia no seu lugar certo.
Se a gente pegar o mais próximo de IoT que a gente já tem usado é na parte de transporte, então para monitoramento de cargas principalmente. Então hoje a gente trabalha, por exemplo, na Sompa a gente é líder de mercado em termos de controle, né, e monitoramento de risco de transporte, para o seguro de transporte, e a gente tem a parte de monitoramento de risco, e nesse risco a gente tem algumas tecnologias embarcadas de IoT para monitoramento da carga. Mas veja, não é a Sompo utilizando essa tecnologia. E sim, eu tenho a gestora de risco, que trabalha em conjunto comigo, que eu estou plugado a ela, vendendo um tipo de trabalho. E aí cabe uma parte interessante. De novo, né, não é a seguradora fazer aquilo que ela não precisa. A seguradora vive para fazer seguro, né? Então é interessante, a gente compra da gestora de risco um tipo de monitoramento que tem o IoT. Em caso a gente perca a carga, por exemplo, você consegue rastrear e recuperar a carga, etc. Então, esse é um exemplo que a gente não usa como case direto, mas que a gente está trabalhando com esse tipo de tecnologia. Posso complementar? Pode. Dá tempo? Dá. Não, a gente também estamos muito embrionários nesse sentido, mas muitas possibilidades. E eu vejo muita possibilidade do IoT na parte de saúde. Você consegue ainda fazer muita coisa de monitoramento baseado em outros equipamentos que você tenha. E na parte de conveniência em casa, né? Hoje, quando a gente fala de seguros que não são voltados para a vida, você tem muita conexão interessante para fazer. Mas acho que o mercado todo ainda está tateando para ver como é que vai fazer. Ou seja, é uma baita oportunidade para quem... Oportunidade. Para o mercado. Bom, pessoal, a gente chegou no final aqui do painel. Papo ótimo aqui. Daniel, eu queria agradecer fortemente a sua presença aqui no Apix. Saiba, o maior evento de APIs do mundo. Então, é um privilégio estar aqui com vocês. Léo, muito obrigado. Baita de um case Simple to You. Pessoal, agradeço vocês. A gente tem muito mais conteúdo pela frente aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal.